Olá, boa noite. A polícia esclareceu o assassinato do advogado José Fernando Cabral de Lima, morto no começo do mês passado, no bairro da Ponta Verde, aqui em Maceió. O sócio dele, Simval Alves, é acusado de ser o mandante do crime. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. Você vai ver também. Com o incêndio do prédio em São Paulo, imóveis abandonados na capital chamam a atenção pelos riscos. Maio Amarelo. Campanha educativa faz um alerta sobre acidentes de trânsito. E os gols do CSA e CRB nos jogos da terça-feira. O Jornal do Estado está no ar. A polícia esclareceu a morte do advogado José Fernando Cabral, ocorrida no início do mês passado, na Ponta Verde. As investigações apontaram o sócio da vítima, Simval José Alves, como mandante do crime, que teria sido motivado por conta de uma dívida. Na coletiva foi apresentado um balanço da prisão de homicidas em Maceió. Nos últimos 40 dias, 12 criminosos foram presos na capital alagoana. Dentre eles estão os 4 suspeitos de envolvimento na morte do advogado José Fernando Cabral de Lima, no dia 3 de abril deste ano. O inquérito policial concluiu que o sócio da vítima, o também advogado Simval José Alves, teria contratado 2 assassinos, Irlan Almeida de Jesus e Denivaldo Bezerra da Silva Filho, para efetuar a morte. Havia dívidas, né? Tá claro no inquérito que havia dívidas financeiras, né, de dinheiro entre eles, né? Então o mandante estaria devendo uma certa quantia à vítima. Também está preso um homem chamado Raimundo Pereira de Souza. Uma semana antes do crime, ele teria entregue um bilhete à vítima informando que ela estava sendo traída por uma pessoa próxima. Como a vítima não teria dado ouvidos, em seguida Raimundo teria chantageado o Simval. E depois que o crime ocorreu, esse mesmo indivíduo que tinha ido na casa da vítima alertá-lo sobre essa traição, foi procurar o sócio da vítima, né, já que tinha sido amplamente divulgado esse crime, dizendo que sabia desse plano para tentar extorquí-lo. José Fernando Cabral de Lima foi assassinado dentro desta casa de câmbio na Avenida Sandoval Arrochelas, no bairro da Ponta Verde. Inicialmente chegou-se a cogitar a hipótese de latrocínio, mas o fato da vítima ter levado 2 tiros na cabeça deixou mais clara a possibilidade de execução. Os homicidas receberam entre 15 e 30 mil reais pela morte do advogado. Simval José Alves está preso desde o dia 12 do mês passado. A motivação do crime teria sido uma dívida de cerca de 600 mil reais que ele tinha com a vítima. A OAB afirmou que vai pedir a suspensão do direito de advogar de Simval. Será aberto um procedimento administrativo disciplinar junto à própria instituição, onde será encaminhado o inquérito para o Tribunal de Ética e Disciplina, onde será possivelmente realizada a suspensão cautelar do exercício da advocacia do acusado Simval. O advogado da família de José Fernando relata a surpresa dos parentes da vítima com o resultado do inquérito, já que Simval e Fernando aparentavam se dar bem. Hoje, ter a notícia, através de provas, de que foi o próprio sócio que lhe subtraiu a vida, nos deixa estarrecidos enquanto famílias e procuraremos, através de processo penal, a punição de todos os culpados, todos os responsáveis pela essa brutal morte. É assustador mesmo. A tragédia do prédio que foi destruído por um incêndio na cidade de São Paulo chamou a atenção para as nossas edificações aqui em Maceió. No centro da cidade é possível encontrar algumas construções em péssimo estado de conservação. O medo de que ocorra algo semelhante é muito grande. Abandonado, o edifício em São Paulo era ocupado por mais de 370 pessoas. Consumido pelo fogo, ele desabou, deixando 49 desaparecidos. Uma tragédia que reacende a preocupação em Alagoas. O retrato do abandono está em diversos bairros de Maceió, em prédios públicos e privados. O sonho virou pesadelo para centenas de famílias que adquiriram um imóvel aqui, no que seria o residencial Rios do Éden 2. As obras se iniciaram no ano de 2007 e deveriam ter sido concluídas no ano seguinte. Mas 10 anos depois, é essa situação
do prédio, completamente abandonado. E como ele, a construtora Falcão, que teve a falência decretada em 2013, possui outros 12 em Maceió, gerando risco à população. O lixo que atrai animais e insetos, a água represada, moradia perfeita para mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nem são os maiores problemas na construção abandonada. Exposta ao sol e à chuva, a estrutura apresenta fragilidade. Ferragens estão penduradas, praticamente soltas, correndo risco de ceder. O local é habitado por moradores em situação de rua. Não é preciso ir tão longe para constatar mais abandono. No centro de Maceió, prédios abandonados ofertam risco diário à população. O edifício Palmares chegou a ter a estrutura condenada pela Defesa Civil. Com 14 pavimentos, ele foi desocupado em 2012 e passou por 2 leilões. Não apareceu nenhum interessado. Hoje a estrutura está assim. O muro construído para que ninguém tivesse acesso à parte interna foi quebrado. O lixo toma conta do lugar. Colunas estão com ferragens à mostra. Quem trabalha por aqui tem receio da estrutura. Dá muito medo, né? Ele pender aí, cair de repente em cima de todo mundo aqui e mata tudo. No outro lado da rua, o prédio onde funcionava o INSS também foi desocupado. Pela fachada já é possível notar os problemas estruturais. Em diversos pontos, materiais que fazem parte da estrutura caíram. Muitos ambulantes trabalham na calçada do prédio e ignoram os riscos. Esta ambulante revela que a localização atrai clientes e mesmo com a ameaça, é difícil abandonar o ponto. Vai fazer o quê, né? A gente precisa trabalhar. Tem que trabalhar. Ao lado de onde funcionava a agência Aripitombo do INSS, mais abandono. O prédio apresenta rachaduras, mato e até pequenas árvores crescem em meio às paredes. No bairro do Prado, a antiga sede do Tribunal de Contas é o retrato do risco à população. Abandonado, ele foi alvo de depredação. O que restou da estrutura consumida pela ferragem aparenta que pode desabar a qualquer momento. Colunas de ferro estão penduradas. Olhar para essas estruturas e lembrar da tragédia de São Paulo preocupa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, que cobra o aproveitamento de prédios. Se desocupa e se abandona e não se toma nenhuma providência no sentido de fazer com que eles tenham uma nova ocupação, se viabilize uma nova ocupação, e o patrimônio público, na verdade, vai sendo cada vez mais abandonado e dilapidado. Mas o que se vê em Maceió são prédios abandonados por muitos anos, alguns ocupados por moradores em situação de rua. Preocupado, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mesmo diante das limitações de sua atribuição, cobra mais atenção. O Conselho, na sua fiscalização do exercício da profissão, constatando qualquer risco com relação à segurança das edificações, acionar os órgãos responsáveis por tomar tais providências. São locais bem perigosos mesmo. Bom, o Ministério Público Estadual informou que vai fazer um levantamento dos prédios abandonados em Maceió e no interior do estado. A ideia é solicitar a realização de perícias e, caso se constate risco de desabamento, os promotores podem pedir a demolição ou recuperação dos imóveis. Campeonato Pré-Copa do Nordeste, o CRB entrou em campo ontem no Rei Pelé com a obrigação de ganhar do Campinense se quisesse disputar o torneio no ano que vem e conseguiu 3-1 gol do artilheiro Neto Baiano. Veja como foi. Na cobrança do tiro de canto, Ratinho jogou na própria área, Denilson tentou afastar e mandou contra o próprio gol. Infelicidade para ele e alegria para a nação regatiana. CRB 1-0. O CRB voltou do intervalo disposto a ampliar o marcador. Ratinho passou para Tinga, que tentou 2 vezes, mas quem fez foi ele. O artilheiro do Galo, Neto Baiano, 2-0. Mas a festa foi interrompida quando a defesa regatiana fez esta lambança. Edson Borges impediu o gol de Tarcísio, mas no rebote, Marcinho estufou as redes. O Galo subiu para fazer o 3º gol, que aconteceu novamente de bola parada.
Edson Borges foi no alto e cabeceou, como diz o manual, para baixo, sem chances para Jefferson. Fim de jogo no Rei Pelé. CRB classificado para o Nordestão 2019. 3, Campinense eliminado 1. Gostei, principalmente da atitude dos atletas, né? Nós tivemos mais coragem, se impomos mais na marcação. Agora, a realidade do futebol é o seguinte, ó, não tem como fazer uma marcação pressão 90 minutos, não existe equipe nenhuma no mundo que consiga fazer isso. Parabéns, CRB. O Galo volta a campo agora pela Série B do Brasileiro. A equipe regatiana enfrenta o Atlético de Goiás na próxima sexta no estádio Rei Pelé. Ainda pela Série B, o Azulão fez bonito ontem à tarde, não tomou conhecimento do Criciúma e bateu o time da casa também por 3-1. Acompanhe. Quem abriu o placar foi o Azulão. Didira, de fora da área, soltou um foguete sem chances para o goleiro Luiz. Elvis cobrou o escanteio, Sandro cabeceou e Edinho colocou a mão na bola. Pênalti. Na cobrança, João Paulo bateu forte. Cajuru ainda toca nela, mas não o suficiente para impedir o empate do Criciúma. O zagueiro Nino tentou cortar e mandou para as próprias redes. 2-1. O meia Didira recebeu livre na direita e na saída de Luiz deu um toque por cima. Soubemos sofrer, né, com a pressão do Criciúma, mas isso aí, quem está de parabéns são os meninos, a entrega deles, o dia a dia, cara, o treinamento do dia a dia. Então, todo o mérito é do jogador. A gente treina performance, né, e quem faz o resultado são os jogadores. Quando é positivo, o mérito é todo deles. Parabéns, CSA. Essa vitória deixou o Azulão temporariamente na segunda colocação da Série B. A equipe azulina volta a jogar apenas no dia 12 contra o Boa Esporte, aqui em Maceió. A seguir, casas da Grota do Andraújo foram tomadas pela lama depois das últimas chuvas. Os moradores culpam uma obra particular. E você vai ver também, começa Maio Amarelo, campanha educativa que alerta sobre os riscos de acidentes de trânsito. É já já!